Vamos falar de previsões para a semana? Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleski, que está sempre aqui comandando o nosso programa de previsões, e conversando com a astróloga Nayara Tomaino para falar das previsões astrológicas para a semana que vai começar. Então vamos lá, o nosso tão querido, esperado, pedindo para que a semana seja melhor que a passada. Spoiler da semana, Vanessa Toleski. A semana parece comum, mas será cheia de acontecimentos importantes. Pessoal, para quem estava sentindo que a vida estava parada, que você estava se esforçando e nada está acontecendo, temos chances de acontecerem bastantes reviravoltas, mudanças aí essa semana, hein? Antes da gente entrar nos temas da semana, eu quero te ensinar a ver a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com a Lua, porque elas são muito importantes nessa semana que a gente tem o Ano Novo Astrológico, que é a entrada do Sol em Áries. Então, uma área da sua vida que vai estar destacada aí, não só nessa semana, como no próximo mês. Então, vou te ensinar agora como é que você descobre. Então, você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personare, que está o link aqui na descrição, e aqui na lateral, onde tem a sua lista de trânsitos, você vai procurar pelo trânsito de Sol na casa, Lua na casa. É nessa área da vida que o Sol, a entrada do Sol em Áries, vai ativar. E no dia da Lua Nova, que é a terça-feira, você vai estar com o Sol e a Lua na mesma casa. Então, na terça-feira, você pode entrar aqui nos trânsitos e procurar por esse trânsito de Sol e Lua, e você vai ver que o Sol e a Lua estarão na mesma casa, que é esse setor da vida que vai estar ativado tanto pela Lua Nova quanto pelo Ano Novo Astrológico. Agora que você já sabe a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com a Lua, que vai ser a mesma, como você viu na explicação, não deixe de comentar aqui qual é esse setor da sua vida que a nossa equipe quer continuar te dando dicas para a semana. Agora vamos começar? Vamos entender esses temas da semana aí, Vanessa. Primeiro, a sensação que a semana passada não terminou. Segundo, a cabeça e as atitudes vão mudar. E o último é um céu de acontecimentos importantes. A pergunta que não quer calar é importante bom, né? Ou importante ruim? Quem está torcendo pelo bom, por favor, dê um like aqui no vídeo, que nem eu, já vou dar meu likezinho aqui, torcendo para que ela diga que o acontecimento importante é bom, mas é o último tema da semana, a gente vai ter que esperar para entender isso aí, gente. Então começa aí já explicando o primeiro tema, Vanessa. A sensação que a semana passada não terminou, ela vai vir do fato de que o Sol e Netuno vão estar numa quadratura com Marte até a quarta-feira. Isso já vem da semana anterior e é um aspecto que traz aí agitação de um lado, confusão de outro, impulsividade, correria, caos. Então a gente vai ter a sensação que a semana anterior não terminou, como se a gente estivesse vivendo a mesma batida. Correria e cansaço, correria e cansaço. É muito comum que a combinação de Marte com Netuno dê um esgotamento, tá? Eu quero descansar, não quero tratar desse assunto, mas eu tenho que tratar. É o Marte. Agora, a gente tem um aspecto que também vem da semana passada, que a Vênus insistiu com Saturno, que fica presente até a segunda-feira, e aqui a gente tenta encontrar vias mais maduras de negociação. Isso pode ajudar uma cabeça que está quente, tá? Que já veio da semana passada, uma irritabilidade, um cansaço. Então, por aqui, parece que nada mudou em relação à semana passada. Eu gosto de fazer um paralelo desse finalzinho aí do ano novo astrológico, né, Vanessa, com o nosso ano novo, né? Às vezes o sol em peixes, a gente vai sentindo ali um cansaço, um clima de conclusão. A gente saiu, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente saiu daquela época ali de carnaval, e aí as coisas já começaram ali, né, no comecinho de março, e agora a gente tem mesmo a oficialização do que a gente começou nesse mês, do que a gente começou na semana passada. Eu acho muito curioso a gente pensar que esse encontro, né, do Sol com Netuno e o Marte interferindo pode ser uma semana interessante para a gente ter cuidado com acidentes, mas principalmente com a nossa fala, né? Eu acho que esse clima pisciano é muito legal para a gente ficar de olho naquela sensação que a gente fica assim, nossa, isso aqui deu errado, ou eu estou sentindo um cansaço, será que é uma interferência energética, espiritual? E às vezes a gente está assim, se alimentando mal, não está bebendo água, não está cuidando das coisas,
Então a gente tem um clima meio assim energético espiritual, mas gente, vamos lembrar de cuidar mesmo da matéria, de cuidar da realidade, principalmente cuidar da nossa comunicação, né? Como a Vanessa colocou, essas questões que estão ali envolvendo também Vênus e Saturno, né? E o Sol com Plutão, às vezes pode pegar numa cobrança, num sentimento mais profundo, algum desafio ali para as relações. Então, vamos ter uma atenção se a gente está agindo com bastante consciência. E a Nai também falou um pouco de final de ciclo e início de ciclo. No início da semana, a gente está com aquele peso de final de ciclo ainda, tá? Que é aquela coisa, ai, meu Deus, não termina, mais ou menos assim, né? Mas a gente vai ter coisas novas chegando. Já conta aí, Vanessa, já conta aí que é o segundo tema, né? Sim, a cabeça e as atitudes vão mudar. Nessa semana, a gente tem duas mudanças importantes. A primeira é do Mercúrio, que está em Peixes e entra em Áries. Ele entra em Áries agora no dia 19 e fica nesse signo até mais ou menos os primeiros dias de abril. O que o Mercúrio rege? O Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia e tem muito a ver com a nossa cabeça. No dia a dia, o Mercúrio em Áries ajuda a partir para a ação e para que as ações também sejam um pouquinho mais ágeis. Não vou dizer que vão ser super ágeis, porque a gente está num período enrolado, tá? Enrolação também é uma energia muito do Marte quadrado com Netuno aí, do aspecto anterior que a gente comentou. Mas esse Mercúrio em Áries, ele, pelo menos, ele tenta, tá? Ele dá aquele lado de cobrar e de fazer o que ele pode, e na comunicação ele dá um tom um pouco mais direto, e dá uma cabeça um pouco mais decidida, porque o Mercúrio em Peixes às vezes fica assim meio no ar, o que eu faço? Tem um pouquinho mais de dúvida, e o Mercúrio em Áries, não. E uma outra mudança bem importante que vai acontecer a partir do sábado é que Marte também vai trocar de signo. Marte vem estando em Gêmeos, tem uns 7 meses, e Marte em Gêmeos faz duas coisas ao mesmo tempo, é bastante agitado, e ele tem uma motivação mental para fazer as coisas. Cabeça é quem decide. Marte vai entrar em Câncer, que é um signo que tem uma pegada mais emocional. Então, a gente vai ter o coração decidindo, as emoções mais envolvidas nas nossas ações do que só o racional. E talvez a gente não vai ter tanta agilidade de um Marte em Gêmeos, tá? Mas pode ser que a gente comece coisas aí importantes em termos de vida pessoal, que tem a ver com o Câncer, familiar, que tem a ver com Câncer, casa, assuntos domésticos, questões mais internas também que tem a ver com Câncer, que são importantes para nós. Então, são duas mudanças de tom na mesma semana, deixando aquela sensação, começa a deixar aquela sensação da semana passada um pouquinho mais para trás, como se a gente já começasse a mudar. Vanessa, é muito interessante, porque é como se a gente tivesse um pensamento que estava ali mais emocional e vai para a atitude, e uma comunicação e uma atitude que estava mais racional e vai para a sensibilidade. Então, a gente precisa lembrar que tudo que acontece no céu é coerente com as nossas vidas, né? No astrologuês, enquanto o Mercúrio sai de uma debilidade, de uma posição que não era muito interessante para ele, o Marte vai para uma debilidade. Então, o que é interessante a gente pensar, né? Se eu tenho uma comunicação que vai ficar mais direta, como a Vanessa falou, às vezes a gente pode usar da nossa coragem, né? A nossa comunicação e os nossos pensamentos, a gente vai ter a chance de agir por instinto. Então, a gente conseguir pensar mais rápido, é assim que a gente vai conquistar as pessoas, né? É assim que a gente vai conseguir trazer uma comunicação mais equilibrada. Só que aí esse Marte, que é essa atitude, já não está tão direto. Então, é como se fosse assim, olha, se você agir só na impulsividade, pode dar ruim. Então, vamos olhar para o que a gente está pensando, para os nossos sentimentos. Uma coisa importante é a gente pensar que esse Marte em Câncer, a gente tem as nossas armas para lutar, para nos defender, né? E aí, o que pode estar sendo a nossa arma para se defender? Alguma mágoa, algo do passado. Então, a gente, muito cuidado, não vamos entrar naquelas discussões.
porque você fez isso em 1980. Deixar esse tipo de atitude para lá, porque isso pode ser desafiador. Então, enquanto a comunicação pede algo que seja mais, né, direto, que acredite nos nossos ideais, a atitude pode estar nesse vai e, né, nesse vai e vem. Então, a gente conseguiu unir um pouquinho, né, pensar rápido, mas agir considerando bastante o outro. Eu colocaria também o seguinte, Nike, com o Marte no signo de Câncer, a gente está um pouquinho mais dependente do outro. É como se o Mercúrio em Áries, ele já soubesse o que fazer, ó, vamos fazer isso ou aquilo. Só que o Marte em Câncer, às vezes, depende de convencer alguém, de tratar alguma questão com sensibilidade. Por isso que o Marte, como a Nay colocou, ele tem dificuldade em Câncer. Ele tem pontos fortes? Tem. Mas ele tem dificuldade também. Porque a ação não pode ser tão direta. Vou dar um exemplo qualquer. Eu queria vender uma casa da minha família, que é bem Marte em Câncer. É uma casa que precisa ser vendida e tal, mas meus pais estão resistentes. Aí lá vai você fazer um trabalho de convencimento, que você não pode sair atropelando o outro. Então, a gente vai ter uma dicotomia entre esse Mercúrio em Áries, que sabe o que fazer, que Mercúrio em Áries sabe o que fazer. Mas o Marte em Câncer fala, mas é uma situação meio delicada. Você não pode sair atropelando, tem o sentimento das pessoas. Você vai ter que levar em conta os sentimentos das pessoas e até mesmo os seus. É como a Nay colocou. Às vezes o Marte em Câncer dá muita coragem, motivada por algum sentimento, mas às vezes extingue a coragem por causa de um sentimento também. É como se as ações ficassem mais vinculadas à nossa parte emocional. Gente, está respirando fundo aqui. Negociação com uma semana confusa, né? Ainda a irritabilidade vindo. Estou aqui, ainda estou no respira, inspira e não pira da semana passada. Você falou que ia dar essa sensação, ainda estou nela. Estou esperando por esses novos começos aí, que é o próximo tema, né, Vanessa? Sim. Estamos num céu de acontecimentos importantes. A semana vai parecer comum aos olhos da pessoa que não conhece astrologia, mas para quem conhece astrologia é a semana, como poucas, tá? Então, um dos motivos para isso é que a gente vai ter o ingresso de Plutão no signo de Aquário. Vai acontecer na quinta-feira. Plutão não põe os pés em Aquário há cerca de 250 anos, mais ou menos, tá? E agora ele vai entrar em Aquário pela primeira vez depois desse tempo, vai ficar uns 3 mesezinhos ali, e depois só vai voltar para Aquário em 2024, mas aí vai voltar para valer, para passar 20 anos em Aquário. O que isso aí tem a ver com a vida das pessoas? Esse é um trânsito coletivo. Então, a princípio, não tem a ver diretamente com um ou com o outro, mas acaba tendo a ver porque é coletivo. O Plutão em Aquário vai mexer muito aí com a parte da tecnologia, e com revoluções, e com comportamento, e com mudanças. Da última vez em que esteve em Aquário, entre 1778 e 1798, simplesmente estava rolando Iluminismo, Revolução Francesa, Constituição Americana, Revolução Industrial, ou seja, os 20 anos lá atrás foram uma época de mudanças sem precedentes. Então, só isso é um senhor ingresso. Na nossa vida, a gente talvez não vai ver nada de muito relevante com essa entrada, embora possa ter alguma notícia que já seja precursora do que esse posicionamento vai significar. Então, a gente tem que ficar atento às notícias, tá? O segundo acontecimento, que é o Ano Novo Astrológico, que é o ingresso do Sol em Áries, vai acontecer na segunda-feira. E tudo que está nesse mapa desse ingresso fica como um pano de fundo até o próximo ingresso do Sol em Áries. Então, é muito importante a gente entender mais ou menos esse mapa. A gente não vai poder se aprofundar aqui. A gente vai falar algumas coisinhas. E, por último, para dar aquele clima de novo mesmo, a gente também tem uma lua nova em Áries, na terça-feira, dia 21. Uma lua nova já é uma sensação de novo. Em Áries ainda é duplicado. Então, a gente está ainda lidando com algumas coisas da semana passada, como a gente colocou,
mas existe ali uma atmosfera de coisas novas chegando, de um novo ciclo realmente entrando, e para os astrólogos é como se o ano começasse no dia 20 de março. Esse período, então, de Plutão em Aquário, que vai ser o quê? 20 anos, mais ou menos, é isso? Esse período, a gente pode esperar uma nova revolução, um novo iluminismo, o que quer que isso signifique agora, é isso? Carol, eu acho que essa evolução, ela vai ser orgânica, ela é natural. A gente tem esse ingresso nesse mês, e aí Plutão fica 3 meses em Aquário, ele retorna para Capricórnio brevemente, e aí em 2024 ele segue ali em Aquário, né? Então é como se fosse uma prévia. E como a Vanessa falou, essa última passagem, né, trouxe muitas mudanças. Mas por que que eu falo que isso é natural e isso é orgânico, né? A gente já está vendo uma era um pouquinho mais high-tech, né? Os robôs tendo mais participação. E acho que uma questão muito forte, né, para a gente trazer para a nossa vida, porque eu acho que essas mudanças, essas questões de tecnologia, inovação, as questões que falam da sociedade de uma maneira mais integralizada, né? Quando a gente pensa no iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, era mesmo aquela mudança, né, de pensamento, de um pensamento tradicional para um pensamento mais inovador. E acho que o que vai ficar bem forte, que a gente já pode começar a pensar nas nossas vidas, são as questões que falam do meio ambiente, né? E quando a gente fala de política e sociedade, a gente precisa, e principalmente Aquário, né? É o poder do povo, é o poder descentralizado, mais horizontal. E a gente fala também de meio ambiente, né? Então, quem às vezes já não está ali respeitando a coleta seletiva, né? A gente já fica um pouquinho mais de olho. Porque eu acho que, principalmente nesse ano de 2023, a gente tem observado, né, alguns desastres ecológicos e pensar em como isso afeta as pessoas, e isso está relacionado a questões políticas e sociais, né? Então é isso, Carol, acho que vai vir sim ao longo de 20 anos, então não vai ser nada imediato, mas não vai ter como ignorar essas mudanças. A gente deixou um link para você aqui na descrição para um especial sobre o Ano Novo Astrológico, com artigos, dicas, enfim, tudo para você aproveitar da melhor forma esse período. E Vanessa, a gente convidou as pessoas a olharem a área da vida que elas estão com o Sol e com a Lua, porque tem esse ingresso do Sol em Áries, é uma área da vida que vai estar destacada? Seria isso ao longo desse ano? Essa é a minha primeira dúvida. E a Lua Nova também vai acontecer nessa mesma área, né? Porque eles estão juntos ali. Aí, que dica que você dá para as pessoas? E também esclarece essa minha dúvida. Essa área da vida está destacada para a pessoa durante esse ano? Essa área da vida do Áries, ela vai estar destacada pela Lua Nova por cerca de um mês. Nessa casa, nesses assuntos, a pessoa vai ter questões ali para olhar, vai ter vivências em relação àqueles temas. Então, vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que o Sol e a Lua caíram ali na casa 9, né, do mapa astral. Nessa área, você vai experimentar buscar expansão, conhecimento, talvez você se envolva com estudos, com ampliação de horizontes, com viagens, com estrangeiros. Então, essa área vai estar muito forte durante o período de um mês. E todo esse céu que a gente tem agora vai estar presente também durante o período de um mês, com o lado fácil e com o ladinho também complicado. Então, uma das coisas que a gente traz, por exemplo, é que Marte vai estar ainda numa quadratura com Netuno nesse mapa. Então, a gente tem uma ação, às vezes, um pouco atrapalhada, tipo, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Vamos dizer assim, nem sempre a gente vai conseguir agir de uma forma ordenada. Isso não impede de agir, porque você nunca vai segurar Áries age, né? Mas vai ser preciso ver para onde eu estou agindo, porque um dos riscos do Marte com Netuno, que a gente já teve no ano passado, né, um aspecto que a gente vivenciou ali em outubro e novembro, é a gente mirar em alvos que não são produtivos, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um cuidado para quem está assistindo esse vídeo procurar ter. Se eu for me envolver nessa luta, nessa história, eu realmente vou levar isso ou eu vou lutar e vou esmorecer, porque é um risco dessa combinação.
A pessoa começa animada, diz que vai fazer uma pós-graduação e não sei o quê, e daqui a 6 meses já está desmotivado, já se perdeu. É uma possibilidade. Então, a gente tem que olhar para as nossas ações para a gente não perder energia, né? Que é algo dessa combinação. Agora, a gente vai levar de bom aí para esse aspecto, um bom aspecto para esse mapa, a gente vai levar de bom para esse mapa, um bom aspecto de Vênus com Saturno, que é assim, bons acordos, boas parcerias, tentar saber levar melhor as relações, estabilizar algumas relações. No mapa de ingresso do Sol em Áries também, essa Vênus em Touro é interessante para questões financeiras, para questões amorosas, né? Então, a gente não tem só notícias complicadas, é sempre um mix, né? Então, vê se eu entendi. A gente vai sentir esse clima de mudança na nossa vida e na semana, mas a semana vai começar aparecendo meio que uma semana normal e vai ter um momento aí, talvez mais para o meio, para o final da semana, que a gente vai sentir esse clima de mudança ou não? A gente está aqui avisando para as pessoas, olha, tem uma série de coisas acontecendo no pano de fundo que você vai perceber nas próximas semanas, e essa semana vai parecer meio normalzinha, mas daqui a pouco vai reverberar tudo que aconteceu aqui. Qual dos dois cenários que é mais o clima mesmo dessa semana? Olha, Carol, eu acredito que pela quantidade de mudanças que estão acontecendo, ainda que a gente tenha a mudança com Plutão, que é um pouquinho mais longa, né? Eu acho que essa sensação de novidade já acontece sim essa semana, principalmente por conta dessa questão, né, desse ano novo astrológico e da lua nova em Áries, né? Porque é a união da consciência, Sol, com os nossos sentimentos, né, essa motivação que está indo ali para Áries, que é um signo de começos, né? Eu acho que um ótimo conselho é a gente ver na nossa vida o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, que às vezes a gente estava ali esperando alguém, esperando um milagre. Não é sobre isso, é sobre a gente tomar essa atitude, é sobre a gente fazer algo. Agora, muitas vezes, Carol, a gente fica achando, né, que a astrologia falou que vai trazer uma grande mudança, às vezes a gente fica esperando grandes eventos, né? E às vezes essa transformação vem na finalização de um ciclo, e apesar de que não começa algo assim, né, novo, tão estrondoso, a gente pode sim observar, às vezes é algo que a gente não queria que acontecesse daquela maneira, mas acaba acontecendo mesmo, então a gente vai ter que ter uma certa paciência, né? A lua nova em Áries tem essa vibe ali, e acho que além da gente conseguir tomar essa atitude e parar de esperar, a gente vê quais são as pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Às vezes, eu quero ter uma mudança nas finanças, no trabalho, então será que não é um curso, um conhecimento que eu preciso fazer, que eu preciso trazer? Ou às vezes alguma coisa ali na minha rotina, eu quero mudar as minhas relações. Será que não é uma forma que você pode se dar carinho, que você pode se dar essa atenção? Então, se a gente não conseguir trazer, né, eu quero radicalizar a minha vida totalmente, não. Então, pensa em algo que você pode incluir no seu dia a dia, ainda que seja pequeno. Achei perfeito, Nai, o que você falou sobre ser a própria pessoa. Porque muitas vezes a gente fica esperando que o universo nos dê alguma coisa, uma oportunidade, uma chance. E a principal dica realmente para quem está assistindo esse programa é: você tem que correr atrás. Áries tem 0 passividade, tá? Então, se você acha que a tua vida não está boa em algum âmbito, financeiro, afetivo, amizades, o Áries vai falar assim: mas você está fazendo alguma coisa? Essa é a pergunta. Porque o Áries vai cobrar a tua parte na ação. Claro que tem uma parte que não é só nossa. Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer um concurso, tem que esperar o concurso, ou então a pessoa quer encontrar um par, nem sempre é quando ela quer, mas pelo menos você está fazendo por onde? Essa é a grande pergunta. Então, é a grande dica para a gente pensar nessa semana.
Então, essas foram as previsões da semana, uma semana que promete, né, gente? Muita coisa nova e importante acontecendo. Se você já está sentindo esse clima de mudança na sua vida, porque às vezes a gente começa a sentir um pouquinho antes, já comenta aqui o que está mudando, o que você está sentindo de novo na sua vida, ou até mesmo que área da vida você quer efetivamente que mude nesse ano novo que vai começar. Eu também destaquei para você o @ da Vanessa Tuleski e o @ da Nayara Tomaino para você seguir elas nas redes sociais, que elas continuam dando várias dicas de astrologia. E, é claro, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que a gente está vindo também com um especial de Ano Novo Astrológico para você. E você vai receber um aviso assim que a gente lançar o vídeo. E eu te vejo no próximo programa.